De acordo com o Ministério da Saúde, 1 a cada 3 crianças no Brasil está acima do peso recomendado. A propaganda infantil pode prejudicar o desenvolvimento e provocar danos à saúde física e mental. Para coibir a prática, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente publicou uma resolução proibindo abusos na publicidade, como o uso de efeitos especiais, excesso de cores, desenho animado, músicas infantis. Com o aumento do uso da internet, a exposição ao conteúdo mercadológico se intensificou. Um estudo realizado por pesquisadores do Hospital Psiquiátrico da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, apontou que 95% dos aplicativos de Android para crianças menores do que 5 anos de idade em todo o mundo trazem anúncios, ainda que abaixo dos 8 anos, elas não consigam diferenciar publicidade de outro tipo de conteúdo. Para falar sobre os perigos desta prática, está no ar o Educação. Meus convidados são especialistas em direito digital e em direito e novas tecnologias, o advogado Flávio Souza. O professor universitário especialista em marketing pela IBMEC e em gestão de produto pela Universidade da Califórnia, Dario Pérez. E a psicóloga especialista em psicanálise infantil, psicopedagoga, Cláudia Moraes. Muito bem-vindos ao programa. Obrigado. Essa informação, Dario, do Ministério da Saúde, de 1 a cada 3 crianças acima do peso, você acha que isso pode ter alguma influência da publicidade? Com certeza. Eu acredito que a publicidade ela é talvez o grande pilar da indústria voltada para alimentos, principalmente os alimentos tidos como junk food ou alimentos não tão saudáveis, né? Eles se utilizam da publicidade para justamente conseguir influenciar a criança que não consegue discernir o que é bom para a saúde ou o que é mal para a saúde através dos comerciais. E hoje, então, com essa intensidade da propaganda dentro da internet, ficou muito mais fácil. Porque antes você tinha que fazer uma propaganda muito mais aberta, né? Uma propaganda de massa, onde você tinha que trabalhar em grandes veículos, e esses veículos muitas vezes eram muito caros, então a gente tinha poucas empresas conseguindo alcançar esse público. Hoje não. Hoje, graças à internet, as grandes e pequenas empresas conseguem, através de um marketing digital bem direcionado, alcançar essas crianças que não conseguem discernir o que é uma comida saudável de uma comida que pode ser em grandes doses prejudicial à saúde. Como é que é essa seara na internet? Porque houve essa resolução, o que tem mudado a partir dessa resolução? Ela tem efetivamente conseguido alguns frutos? Olha, Daniela, com o advento da resolução do CONANDA, a gente efetivamente observou, né, uma mudança de postura, ainda que um pouco tímida, né, porque há uma discussão hoje sobre a questão da força legal dessa resolução, né? Então, assim, mas a gente observa que efetivamente houve mudanças, né? E os próprios julgadores, né, os magistrados, quando vão tratar dessa matéria em alguma demanda jurídica, eles até utilizam essa resolução para basear os seus julgamentos, entendeu? Mas você está dizendo o seguinte, que a resolução ela não tem tanta força, é isso? Isso é uma discussão jurídica em torno disso. O que acontece? Por exemplo, as associações de publicidade, enfim, que representam esses entes publicitários, inclusive eles soltaram uma nota à época dizendo que só reconhecem o legislativo, né, como emissor de normas, né, para que os obriguem a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, entendeu? Então, assim, é importante que tenha essa resposta do legislativo para até que se evite essas discussões, porque o debate hoje, a maior discussão é em torno disso, né? Embora a resolução tenha, assim, entenda-se que ela tenha uma força de lei, né, orientadora, enfim, mas ainda não tem esse peso legal de uma lei advinda do próprio legislativo. E aí não tem punição? Tem. Aí a punição ela é estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, né?
que aí nos artigos 37 vem dizer, né, vem tratar especificamente do que é o abuso, né? A publicidade quando é considerada abusiva, né? Então, a gente falando especificamente da criança, essa publicidade, ela será abusiva quando se utilizar da falta de experiência, da falta de discernimento da criança para influenciá-la a comprar determinado produto ou serviço. Entendi. Então, nesse ponto aí, a gente tem uma norma, a gente tem uma lei, né, que estabelece uma regra, não aprofunda, daí a questão da gente ter uma lei específica regulamentando. Então, é necessário ter uma lei específica, é isso que você está dizendo. Exatamente. Essa punição, geralmente, você pode me dizer o que é essa punição? É uma multa? É o quê? Sim, existem várias punições, né? Existe na via administrativa e até na via civil e penal. A multa você tem na via administrativa, né? E algumas outras punições também, retirada, suspensão, né, daquela publicidade ou daquele produto. Penal seria o quê? Penal existe sim uma pena no artigo, a partir do artigo 67, né, do Código de Defesa do Consumidor, você tem lá a repercussão na esfera criminal, né, que é a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, tá, mais multa. Entendeu? Essa seria a punição especificamente na área penal. Você acha que itens, Cláudia, você acha que são mais nocivos à criança quando expostos, por exemplo, numa propaganda? Porque ele falou algo que, assim, é penalizada a empresa que usa de subterfúgios que a criança não possa discernir. Eu não sei, mas do alto da minha ignorância, eu acho que nenhum deles dá para a criança discernir, até porque a propaganda ela é realmente um mecanismo de persuasão. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Você concorda comigo? Estou falando besteira? Não, o que mais me chama a atenção quando a gente pensa sobre esse assunto são as relações familiares, né? Porque muitas das vezes essas crianças estão consumindo muito por desejo dos pais. Sabe aquela coisa que eu não tinha quando eu era criança e hoje eu quero dar para o meu filho. Às vezes o brinde que vem interessa mais aos pais do que ao filho. E tem outra história aí também, né? Essa vida que a gente está levando, esse corre-corre, a criança fica muito vidrada na televisão. Porque enquanto está ali, a mãe, o pai, o adulto que tiver com a criança está agindo a vida. Então, essa dificuldade de dizer o não para a criança, então vai podendo tudo, porque ela precisa dar um jeito naquela situação. O que a gente vê hoje não tem mais a questão fundamental, que é o diálogo, a questão da figura de autoridade que um pai e uma mãe é para dizer isso pode, isso não pode, porque a criança, ela entende com a propaganda que é muito persuasiva, tem uma sedução muito grande que ela precisa, que ela necessita, e ela não precisa daquilo exatamente. A gente está falando de uma alimentação saudável, que é importante e que vai, como ele estava falando, essa correria também é o fast food, toma aí, vai comendo, às vezes você vê no caminho da escola, toma essa garrafinha aqui, abre e pega esse biscoitinho, abre esse saco e vamos embora porque não temos tempo, tudo corrido, né? Então, a criança seduz sim, ela está seduzida e ela seduz os pais, porque ela quer, e também tem a questão da pirraça, da manha, e essa autoridade não é realizada. Então, a gente vê hoje que os filhos as crianças estão determinando o que elas vão querer comer, né? Então, e não só de comer, né? Com os brinquedos, eu quero, e o desejo vai passando muito pelo desejo dos pais também. É importante pode falar, Flávio. Eu gostei do que ela falou, que hoje existe uma pesquisa internacional que diz que as crianças influenciam 80% das decisões de uma família, entendeu? Dos pais. Isso é importante porque a gente vê o resultado, né, dessa publicidade, né, que ela transpassa ali a criança e entra dentro do lar, e aí a gente pode até perceber que em algumas situações, inclusive, causam um desconforto, né, para os pais, né, que é a questão do não, né? Muitos pais não sabem delimitar, né? Não sabem o não é isso? E nem imagina a falta que esse não vai fazer depois.
Sim, sim. Agora eu vou fazer um parêntese aí. O não é uma questão não só para pais, eu acho que é uma questão, você como psicóloga pode dizer, né? É uma questão para todos nós. Para todos. Acho que a gente é criado para não dizer não, para sempre dizer sim, para ser o querido, para ser o amado. É fundamental. E aí quando a gente é pai e mãe, é que o não se torna mais importante ainda, né? Porque educar é dizer não. Sim, isso é amor, né? É fundamental. Mais tarde você vai ter adultos voluntariosos que não conseguem aceitar determinadas coisas e você está vendo aí o mundo que a gente está vivendo. Eu não estou dizendo que é exclusivamente por causa disso, mas tem um fundamento aí muito forte. Então aprendam a dizer não, porque senão é saúde mental. A falta faz falta. Definitivamente. Então, a criança tem o direito ao seu desejo, nós somos seres desejantes, ok, mas tudo tem um limite. Né? E é esse limite que a gente precisa trabalhar. Eu quero, mas nem sempre eu posso. Perfeito. Um ponto interessante dentro da publicidade é porque o marketing, ele sabe disso. Né? Os profissionais que atuam nisso, eles, desde a década de 60, a publicidade se utilizou muito da psicologia para poder alcançar o cliente. Né? Tem grandes estudiosos que hoje utilizam a antropologia do consumidor para poder fazer esse tipo de marketing. E o marketing, dentro mais especificamente da publicidade infantil, adolescente, infanto-juvenil, ele sabe que o decisor final não é a criança. Quem compra é o pai. O consumidor final é a criança, mas o comprador não é ela. Então, quando existe essa etapa, né, de planejamento da propaganda, a propaganda ela consegue abranger tanto mecanismos e ferramentas de influência dentro da própria propaganda para fazer com que a criança influencie o pai a comprar. Essa história da gente ver a criança sempre chorando, insistindo para o pai comprar determinado brinquedo ou alimento, que muitas vezes é utilizado entre brinquedos e alimentos, esse tipo de estratégia, é justamente para influenciar o pai a comprar. E essa histeria que a criança causa dentro de casa é justamente para forçar esse consumo. E isso é muito bem trabalhado, na verdade isso é pensado, isso não é por acaso. Né? Certo. Por isso que cada vez mais eu vejo que as leis, apesar de ser um profissional de marketing, eu acredito muito que as leis precisam estar de olho nisso, né? Para justamente a gente entender qual é o limite disso. Né? Uma pessoa, uma criança que não tem esse discernimento e é altamente influenciada, não consegue ver esse tipo de coisa e acaba sendo ancorada nesse tipo de ferramenta. Entendi. Como é que fica a ética do profissional nesse sentido? Eu estou te falando porque eu também sou de uma profissão, sou jornalista, em que a gente tem que pensar a ética o tempo inteiro, né? Esse limite tênue do que se deve falar, de como se deve falar, de como se deve abordar uma notícia da forma mais legítima possível. E aí, como é que é para o profissional de marketing isso? Olha, isso é um papo bem profundo, né? Porque eu costumo dizer, inclusive em aula, que a ética tem que fazer parte de todo o processo do profissional de marketing, né? Do consultor de marketing. E a verdade é que a gente sabe que dentro do mercado que a gente vive, a pressão que o próprio mercado vive cada vez mais difícil, né? Hoje a competição está muito forte e esse profissional ele acaba perdendo sim a ética. Eu acredito que em determinado momento ele pode escorregar pela pressão de mercado de ter que vender mais e mais e mais, mas isso é um ponto muito discutível. Eu acredito que a gente está, assim, eu tenho um pensamento bem otimista com relação a isso, né? Eu acredito que a gente está evoluindo muito bem nesse sentido, mas eu acredito que é muito importante não só quem educa, nós professores, mas também quem regula, no caso o Estado, a pensar como a gente pode auxiliar essas empresas a terem um direcionamento muito mais correto, né? Me veio à mente também um livro aqui bem interessante do Daniel Kahneman, que é o Rápido e Devagar, talvez a psicóloga conheça, que abrange dois tipos de pensamentos, né? O sistema 1, que é o pensamento rápido, e o sistema 2, que é o pensamento devagar. E nessa dinâmica, hoje os profissionais estão sendo treinados através dessas técnicas. Esse livro, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel, né? O autor
E hoje os profissionais são treinados a pensar dessa maneira. Como você consegue ativar dentro da psique da criança, do pensamento dela, o sistema 1, que é um pensamento mais imediatista, que você trabalha em ansiedade, que você não consegue, que você, na verdade, trabalha os desejos delas, os sonhos delas, e não ativar o pensamento 2, que é o sistema 2, que é o pensamento mais... que é o que ele chama de pensamento devagar, que é um pensamento mais lógico, onde você consegue pensar nos prós e contras. E a gente tem ferramentas hoje que conseguem fazer com que você consiga trabalhar a sua ansiedade ao nosso favor. Então, dentro dessa dinâmica, com tantas ferramentas possíveis... Nossa, isso é perigosíssimo. Isso é uma ferramenta muito complicada e que o profissional, tendo em posse disso, ele precisa entender o impacto que ele tem, não só da criança, mas na vida da família, né, como um todo. Você está falando da questão de uma ética pessoal mesmo, né? Sim. Que você vai levar para o seu trabalho, para as suas relações. Eu entendi quando você disse assim, às vezes a pressão é muito grande e a pessoa acaba escorregando, né? Mas essa ética que você traz da sua origem, né, que você foi construindo através, né, das relações familiares, o que foi passado, isso vai aparecer no seu trabalho. Sim, com certeza. Eu queria que você fosse pensando, enquanto eu faço uma pergunta aqui para o Flávio, desse alguns exemplos mesmo de mecanismo para o pai que está assistindo, de repente vê alguma propaganda e fala assim, caramba, olha que armadilha que o Dario falou lá no Educação. Bem palpável, algo bem palpável para a gente poder conversar. Flávio, o pai que sentir que, poxa, o filho está sendo exposto a uma propaganda abusiva, como é que ele pode fazer para proteger o filho dele desse tipo de propaganda? Eu acho que a primeira postura, né, acho que os pais devem ter com os filhos é educação, diálogo, né, orientar, ter essa postura de orientar, principalmente para evitar a questão do consumismo desnecessário, né, mas partindo assim para a prática, diante de uma situação onde ele se encontre de uma publicidade direcionada efetivamente à criança, existe um mecanismo, né? Você pode denunciar, né? Efetivamente fazer uma denúncia para o PROCON, né? E a partir daí o PROCON entra no circuito e vai analisar se realmente houve ali uma violação, se houve ali um abuso, né? Uma publicidade abusiva, né? E ele pode utilizar esse mecanismo, ou se for uma coisa que ele tenha que se utilizar, por exemplo, a resolução que a gente comentou agora há pouco, ela define que é proibida a publicidade dentro de creches, direcionada para criança, enfim. Então, se for uma coisa muito ostensiva, né, aquela coisa frequente também, ele pode diretamente chegar, né? Claro, a gente sempre busca orienta para que se busque uma solução amigável, administrativa, chegar no responsável por aquela publicidade e informar isso, e fazer a queixa. Agora, tem uma coisa, por exemplo, no ambiente digital, né, que é o que eu acho que é o que mais preocupa, porque é mais difícil, acredito, que regular, enfim, punir e etc. e tal. O que a gente chama de pop-up, que são aqueles anúncios que surgem de repente na tela. Aquilo ali tem como pai desabilitar. Sim. Não tem? Não existe essa possibilidade? Existe alguns bloqueadores, né, de pop-up que os próprios pais podem fazê-lo, mas é importante também que caso haja realmente uma situação de abuso, que ele denuncie, né, aquele site, aquela situação ali, para que aquilo ali não se perpetue, né? Sim, sim. A gente não lança muito mão do Código de Defesa do Consumidor. Acho que na hora que a população começar a lançar mais mão desse código e as empresas perceberem que elas vão ter que ser éticas, que elas vão ter que ser corretas com o consumidor, eu acho que vai melhorar bastante a nossa situação. Então é importante os seus esclarecimentos aqui. Queria que você me dissesse, Cláudia, no caso dos adolescentes, o que você acha, quais são os itens que você acha que mais impactam e que são mais nocivos em termos de propaganda para eles? É a ilusão mesmo de que você vai ser quem você não é, né? Porque é uma fase em que o adolescente está tentando
buscar uma identidade. Então, fica procurando um grupo. Se você está dizendo, se ali está dizendo que se eu usar determinada marca, eu vou me sair muito bem, né, nos flertes, que eu vou me dar bem com as garotas, os meninos acreditam nisso, as meninas acreditam nessa sedução toda. Então, e desenvolver de certa maneira, porque está se buscando um caminho, está dizendo que aqui é bom, que está certo, que é por aqui, então vai. Então isso é muito complicado, mais ainda porque nas camadas sociais mais, como se fala? Desvalorizadas, não, com menos recursos, que aquilo consegue captar mais, porque falta esclarecimento, falta educação. Falta conversa em casa. Eu digo sempre aqui, educação, se você não se envolver, não rola. Quer dizer, tem que estar envolvido. Isso. Né? E aí você vai igual um bezerrinho, vai atrás, vai seguindo, você não para e pensa. E a gente também estava falando de obesidade infantil, então serve para tudo. Será que eu preciso disso? A gente tem que parar e pensar. Senão você vai encontrar uma pessoa de gente que tem síndrome de centopeia, 10 mil sapatos. Gostei. Né? Então, eu preciso realmente disso, porque obesidade infantil, gente, esse negócio está muito sério. Né? Então, nos atendimentos, a gente vê o sofrimento da criança, o sofrimento da família, a gente vê os adolescentes também, e não consegue perder assim, porque exige um empenho muito grande. A parte emocional da criança fica muito derrubada. E precisa haver um comprometimento da família, da escola, de todo mundo para ajudar aquela criança a sair daquela situação. Porque o imediatismo, toma, não grita no meu ouvido. Toma, que eu tenho coisas para fazer. Né? Não é por maldade. Sim, claro. Não é. E como é que os pais lidam com isso, Cláudia? Lidam com essa pressão? É uma pressão muito grande, né? A gente não está aqui para demonizar os pais, não. Claro, mas assim, claro. há uma necessidade de se responsabilizar. Nós precisamos nos responsabilizar. Tá acima do peso, já levei no... Aí começa aquelas coisas loucas, né? Porque tem que emagrecer de qualquer maneira. A relação fica muito difícil, porque a criança se torna voluntariosa demais, então ela quer. O desempenho escolar, às vezes, é prejudicado, porque a relação na escola tem as questões que a gente sabe, das brincadeiras, do bullying. Você não lembra daquela... Vocês devem lembrar daquela propaganda, eu tenho, você não tem? Poxa. Caraca, então eu sou mais que você. Demais. Né? Eu tenho, você não tem. Quer dizer, primeiro, eu sou melhor do que você. Segundo, para ser melhor, eu tenho que ter. São várias mensagens ali... que vai chegando, e se a família é o primeiro passo, tem que estar ali na família, e desde pequenininho, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Leva as crianças para a cozinha. Mostra como pode ser interessante, usa a criatividade. Cláudia, a pessoa está cansada, chegou derrubada. Olha, se você não fizer desse jeito, você vai ter problemas depois. Exato. Então, esse imediatismo de toma, a fatura chega depois e chega pesada. Eu acho que é só um chega muito na conta da criança. Que a gente tem que pensar mais profundamente, que a gente não dá conta num programa nem em 10, é a sociedade pensar em que sistema nós estamos produzindo, né, para que os pais possam ter filhos, efetivamente, e curtir os seus filhos. Porque, assim, o desejo, né, existe... Os pais têm filhos, mas estão imersos também numa sociedade que não possibilita que se tenha filhos. Porque se você tem que estar sempre correndo, se você tem que lançar a mão do fast food, se você tem que... né? Uma série de coisas, como é que dá para educar legal? Sim, dá para ter empenho, dá com empenho sim, é possível com responsabilidade, a gente vê pais fazendo isso, mas poxa, a nossa sociedade, o nosso sistema também não poderia facilitar no sentido da gente ter uma vida mais digna, eu acho, né? Dario, fala para mim então, diz aí algumas dicas que os pais possam olhar uma propaganda e falar assim, caramba, isso aqui está pegando pesado, isso aqui está exagerando, isso aqui está mexendo naquele mecanismo do pensamento rápido do meu filho. Bom, antes de mais nada, é bom dizer que nem toda propaganda funciona para todo mundo. Quando a gente vai criar uma propaganda, quando a gente vai criar um mecanismo de comunicação para atacar o nosso cliente, a gente cria o que a gente chama de persona, que é um público que a gente entende que essa ferramenta vai funcionar. Então, você pode ver, de repente, algum mecanismo ali que não vai funcionar com seu filho. Isso é muito importante.
Então existem esses públicos direcionados. Mas entendendo que a gente está falando de um público já direcionado, uma boa ferramenta que a propaganda se utiliza são das pessoas, dos personagens aspiracionais. Então, normalmente, uma propaganda, às vezes, se utiliza de algum personagem aspiracional para criar empatia com o seu filho. Então, de repente, é um monstrinho, um bonequinho. Para você ver, existem campanhas de marketing voltadas para se criar desenhos animados, antes mesmo de se criar o produto, o brinquedo em si, para incentivar uma história lúdica que seu filho esteja inserido para depois vender bonecos, para você ter uma noção. Então, o ponto que você pode prestar atenção dentro de uma propaganda é entender até que ponto esse personagem que foi criado está conversando com seu filho. Será que esse personagem dentro de um desenho não está já falando de alguma coisa para comprar? Será que ele não está criando algum mecanismo de força dessa história de eu tenho, você não tem? Será que ele já está conversando com seu filho? Se ele começar a fazer isso, atenção, ali já é um mecanismo para conseguir ativar esse pensamento do seu filho. Uma espécie de interatividade. Exatamente. Ali. Certo. Para conseguir criar justamente esse mecanismo de consumo. Flávio, quando se fala em rede social, internet, existe alguma legislação para isso, para coibir essas propagandas abusivas para crianças e adolescentes? Olha, hoje legislação específica regulamentando como é que vai se dar esse tipo de publicidade, a gente não tem ainda. A gente tem hoje no Congresso, acho que 11 projetos de lei que discutem essa matéria, estão sendo discutido isso. É importante que se tenha celeridade com isso. Mas a gente tem outras normas legais, a principal, eu entendo que seja o Código de Defesa do Consumidor, Sim. que traz ali as restrições, né? Tá. Que traz ali restrições para que se evite esse tipo de coisa e traga responsabilizações para quem o praticar. Então eu vou deixar para agora minutinho final para Cláudio e Dário falarem rapidinho, mandarem um recadinho para os pais no sentido de fiquem atentos à propaganda, por quê ou de que forma. Por favor, Cláudia. Fiquem atentos às relações que vocês têm em casa. Né? Fiquem atentos à possibilidade de estar sempre incrementando o diálogo, né? E ensinando a criança, mostrando. Né? Fiquem atentos ao que o seu filho está assistindo. Não deixa lá simplesmente. Assiste junto. Procura uns programas que sejam interessantes e que você, como adulto, pô, isso é legal. Isso, você vai avaliar, que a criança não tem essa condição. E na questão da propaganda em si, você prestar atenção no seu próprio desejo enquanto adulto, porque você pode estar lançando para essa criança o que é seu. Né? E não é não. Né? É muito importante, muito legal quando um adulto consegue dizer para uma criança assim, não por causa disso, disso e disso. Fundamentar esse não. Ótimo. É ótimo. Ótima dica. Mas tem certas situações que você vai dizer não e acabou. Porque aquilo não se esgota. Sim. Por que isso? Por que aquilo? Porque quer. Sim, né? sim. Então, há sim. determinados momentos que você tem que dizer assim, é não. Fundamental não é maravilhoso, porque a criança entende melhor. Sim. Mas existem alguns momentos em que ela não quer, de qualquer maneira. Não quer entender. Ué, E não tem não. adulto que às vezes você está falando um negócio e a pessoa parece que não quer entender, não está te escutando. Mais tarde é que ele vai entender. Pois é. Dario. Bom, uma boa dica para os pais terem um relacionamento com os filhos, ajudarem nesse processo, né, nesse mecanismo de propaganda, né, de marketing, é justamente você incentivar o seu filho a ter uma espécie de consumo consciente. Ótimo. Se o seu filho te força a comprar alguma coisa, tenta mostrar para ele o que aquele tipo de consumo vai trazer para ele. Tenta mostrar os prós e contras, que inclusive é uma dica que eu dou para os próprios profissionais de marketing. Se a gente tem esse tipo de ferramenta para influenciar, a gente também pode influenciar um consumo responsável. A gente consegue vender e consegue vender de maneira responsável. Eu acho que esse é o grande cerne que a gente pode trabalhar, né? Então, você me pediu uma dica, eu dou duas, né? Uma para o consumo responsável, para ensinar o consumo responsável aos filhos, e 2, para os profissionais também ensinarem a venda responsável, né? A venda consciente.
Acho que esse é um bom caminho. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Tenho certeza que o pessoal que está em casa aprendeu muito, como eu aprendi muito também. Voltem sempre. Parabéns pelo trabalho e sucesso. Obrigado. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Quero asas de borboleta azul, para que eu encontre o caminho da noite, o caminho do vento, a janela do tempo, o caminho em mim. Rosiana Murray.